Criador ama as duas casas. A casa de Judá preservou a Torá e a casa de Israel, Efraim preservou o testemunho do Messias. Então, muitos irmãos nossos que estão no cristianismo são da casa de Efraim, das 10 tribos perdidas do Reino do Norte, e não sabem. E o nosso trabalho é o quê? Unificar as duas casas. Cada uma das duas casas tem os seus méritos. E os nossos irmãos efraimitas, os irmãos que fazem parte do cristianismo, ainda que o Criador não tenha estabelecido nenhuma religião, nem o cristianismo, nem o judaísmo, então, a pessoa que porventura esteja dentro do cristianismo, mas ela é uma pessoa sincera, ela ainda não despertou totalmente para a Torá, para celebrar as festas, comer comida kosher, mas pela fé, pela emuná que ela tem no Messias Yeshua, o que acontece? Ainda que ela não chame nem pelo nome hebraico dele, ou seja, a maioria das pessoas conhecem como o nome Jesus, Jesus Cristo, mas ainda assim o Messias ouvirá as suas orações. Como Yosef, José lá no Egito, ou seja, as pessoas chamavam ele de quê? De Safnat Paneah, Zafnat Paneia, que você vê em português, mas o nome dele é Yosef. Agora, você está num nível de intimidade crescente diante do Criador, você vai lembrar que o mesmo Yosef, José, que atendia as pessoas que chamavam ele de Safnat Paneah, num determinado momento, perto do final do livro de Gênesis, Bereshit, o que ele fala? Ele manda sair todo mundo que não fosse da casa dele, da casa de Israel, e fala com eles em hebraico. Ele fala, Ani Yosef. Olha que lindo. Eu sou Yosef. Bum! Eles tomaram um susto. Ou seja, a intimidade de Yahuwah é para aqueles que o buscam, e ele lhes revela a sua aliança. Então você, meu irmão, minha irmã, querido e amado, que você porventura faça parte do cristianismo, se você for sincero, como nós também, nós nos veremos no mundo vindouro, herdaremos a vida eterna. E você que está buscando ao Criador, saiba que você é amado. Não existe esse negócio de picuinha, de ficar briga e tal, ou seja, são nossos queridos e amados irmãos, ainda que você esteja no cristianismo ou no judaísmo. E você que está no cristianismo e você já tem o testemunho do Messias, você entregou a sua vida na mão dele, ele perdoou os seus pecados, te deu acesso à vida eterna, sendo você fiel e buscando, você tem a oportunidade de chamar o Messias pelo nome dele, Yeshua, que é a forma mais comum, ou Yahushua, que é a forma plena, ou ainda Yahusha. Então você tem essa oportunidade. Eu não quero chamar não, eu sou brasileiro e tal, que não sei o quê. Mas quando a gente vai falar de alguma pessoa do exterior, a gente fala o nome dela. Poxa, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, a gente faz maior esforço para falar o nome da pessoa. Então pensa o seguinte, puxa, eu estou chamando o Messias por um nome que não é o dele original, e ele já está me atendendo, ele já me ama, ele já vai me dar acesso à vida eterna se eu for fiel a ele. Puxa, o que vai acontecer se eu chamar ele então pelo nome original dele? Então é algo com carinho para você refletir. Então muita gente quer ficar batendo, que não sei o que faz, ou seja, fala de um jeito que não edifica, e a gente tem que ter ahavá, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter compaixão, ou seja, porque outrora também nós não sabíamos de todas essas informações. Então, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Então, para você que está buscando o Criador, você tem essa oportunidade. Se você chamar ele pelo nome que não é o nome original dele, ele vai te ouvir, vai responder a sua oração. Agora, tem um conceito hebraico chamado o quê? Kalva Homer, leve e pesado. Se ele já te ouve, você chamando ele por um nome que não é original, puxa, muito mais você chamando o nome dele original. Mas ora, coloca isso diante do Criador. Não acredita só porque eu estou falando, não. Pesquisa e coloca diante do Criador. E ele com certeza vai falar o seu coração. Porque com certeza eu sei que você quer ter intimidade com o Messias. Porque se você e eu vamos ter acesso à vida eterna, é por causa da morte e ressurreição dele. Então, a gente gosta de chamar a pessoa que está próximo de nós pelo nome. Então, você tem esse direito, ou seja, de chamar o seu Salvador, aquele que vai te dar acesso à vida eterna, chamá-lo pelo seu nome original, ou seja, Yeshua, que é a forma mais abreviada, é mais conhecida, ou Yahushua, que é a forma plena, ou ainda Yahusha. Mas, enquanto você não entender isso, saiba que você será amado e não será discriminado, porque cada um de nós tem o nosso tempo, ou seja, a gente precisa respeitar o tempo da pessoa. Quem somos nós para forçar alguém a fazer alguma coisa? A Escritura deixa bem claro que nem por força, nem por poder,
mas por meu espírito, diz Yahuwá. Então não vamos atrapalhar a obra do Criador, a gente tem que falar com Ahavá, ou seja, com amor e carinho. A gente às vezes quer agir no lugar do Espírito Santo, a gente quer agir no lugar da Ruach HaKodesh. Ah, o Espírito Santo, o Espírito de Elohim não fez, Ruach HaKodesh não fez, eu vou fazer. Não, calma. Não por força e nem por poder, mas por meu espírito, diz Yahuwá. Então, quando a gente pensa assim, puxa, como eu gostaria de ser tratado se eu não soubesse? É duro você chegar para a fé de uma pessoa, para a imunar da pessoa, e você ficar batendo. Então, isso aí, você quer destruir o que a pessoa levou a vida inteira para aprender. Ou seja, então dá um tempo. Se você pegar uma planta, olha que lindo, uma vez eu vi um agricultor falar isso, uma pessoa, eu fiquei impressionado. Foi vários anos atrás, quando a gente se mudou para essa casa que a gente mora agora no interior do estado do Rio de Janeiro, e a gente fez um jardim lá atrás, e ele conversando sobre planta e tal, esse amigo nosso, e ele falou o seguinte, olha, se você tirar uma planta, olha que lindo, eu nunca mais esqueci isso, se você pega uma planta que está numa terra, que não é aquela terra tão boa, é uma terra de repente árida, que não tem tanto adubo, nada e tal, se você tirar ela com a raiz, você tirar a raiz dela e você tirar tudo, todos os vestígios daquela terra que ela está acostumada a vida inteira, e você fala assim, vou fazer um favor para aquela planta, eu vou plantar ela na melhor terra que existe, mais super adubada. Ele falou assim, você corre um risco muito grande é provável que você mate essa planta. Ou seja, então, eu vi ele fazendo, ele pegou, eu não sei se é unânime, se todas as pessoas que trabalham com planta fazem assim. Quem, porventura, entende de planta, que eu sou leigo nisso, escreve aí se é assim mesmo, se é unânime ou não. Mas, em resumo, vai servir para a explicação que a gente está falando aqui. Ele falou, eu tenho que pegar aqui, tem a raiz dela está com esse bolo de terra dela aqui, do vasinho dela, eu vou em volta colocar uma terra melhor, a raiz dela vai começar a ter contato com aquela outra terra, devagarzinho, vai se acostumando, vou botar num vaso maior, gradativamente. Vocês estão entendendo? Então, que coisa interessante. Da mesma forma, isso aí todo mundo conhece. Água demais, o que faz com a planta? Mata a planta. Então, vamos ter sabedoria. Nós somos elementos de reconciliação e não de ficar briga, que isso, que aquilo. Então, consideração com a casa de Efraim, casa de Israel, são nossos queridos e amados irmãos que estão no cristianismo. Vamos herdar a vida eterna juntos, se nós formos fiéis ao Messias, tanto vocês quanto nós. E em relação aos nossos irmãos da casa de Judá, temos que ter carinho com eles também. Ou seja, o mesmo que eu falei em relação aos nossos amados irmãos cristãos, usar isso também em relação aos nossos irmãos da casa de Judá. Então, ter consideração, poxa, a pessoa aprendeu a vida inteira de um jeito, então usa de sabedoria. Para a gente fechar essa parte desse comentário, então pensa o seguinte, você vai conversar com alguém da casa de Efraim, da casa de Israel, ou seja, das 10 tribos perdidas, embora ele nem saiba que é israelita biológico, que está dentro do cristianismo. Espera uma oportunidade, não seja invasivo. E se a pessoa falar, procure falar, vamos dizer assim, de uma maneira agradável. Procure não ser um porre, uma pessoa chata, que vai ficar patolando a outra pessoa. Ou seja, então a gente tem que ter essa atitude. E comece preferencialmente falando o quê? Do Tanar ou da Brit Hadashah? Que os nossos irmãos do cristianismo estão mais acostumados? Com o quê? Brit Hadashah, com a aliança renovada. Ou seja, através da aliança renovada, você vai mostrando que a Torá não foi abolida. E isso se a pessoa der uma abertura para você, se ela te perguntar. Mashiach nunca foi invasivo. O camarada cego lá, todo mundo sabia que o cara queria ser curado da cegueira dele. Aí o cego vem atrás dele. Ben David, filho de Davi, tenha compaixão de mim, filho de Davi. Aí o Mashiach chega para ele e fala, o que você quer que eu te faça? Hoje em dia as pessoas leem e falam assim, puxa, mas como que ele pergunta o que queres que te faça? O cara é cego, ele está atrás do Messias. Ele já sabia que o camarada queria enxergar, mas o que o Messias estava nos ensinando é o quê? Que não podemos ser invasivos, você tem que esperar a pessoa demonstrar o interesse. Então, vamos lá. Então, consideração com os nossos irmãos cristãos, são amados. Então, começa com a Brit Hadashah. Se a pessoa der uma introdução, e você vai respeitando o limite da pessoa, e vai conversar com alguém da casa de Judá, Yahudá, não adianta começar pela Brit Hadashah, que você conhece como o Novo Testamento. Então, começa pela Torá. Puxa, Shalom, a paraxá dessa semana e tal, como é que é a porção semanal e tal. Como é que você sabe qual é a porção
que o nosso povo no mundo inteiro está estudando essa semana e tal, das festas. E isso se a pessoa também der uma abertura. E vai conversar com alguém que está mais acostumado com a Aliança Renovada, o Novo Testamento, fala sobre o Messias. Então, vamos lá. Então, a gente precisa respeitar para que nós sejamos respeitados. Pensa, como eu gostaria que me tratassem se eu não soubesse das coisas. Você imagina. Então, se você, vai muito forte, você vai fazer igual a história lá do meu amigo que mexia com planta, falou para não fazer. Você vai querer arrancar a planta lá, vou tirar essa terra dela que está meio seca, vou tacar num vaso grandão e a melhor terra do mundo. No outro dia a planta está arriscada, está morta. Então a gente tem que ter paciência. Provérbios 4,18 diz o quê? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí tem gente que pensa assim, mas a vereda dos justos é como um relâmpago, que o cara tem que aprender tudo em 1 minuto, ele tem que jogar fora o que ele aprendeu em 1 minuto. Não, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o sol, você não vai ver o sol surgindo lá atrás da montanha, 6 horas da manhã, 6:01, ele, já está em cima da tua cabeça. Não, ele vai mexendo devagarzinho. Tem gente que deixa lá filmando lá, direto, desde o nascer até o pôr do sol, e depois vai acelerando. Aí você vai vendo que ele vai se movendo. Então, a nossa vida é assim. Grava naquele time-lapse. Assim. Time-lapse, né? Acho que é isso, né? Então, escrevam aí. Então, a gente precisa ter o quê? Ahavá, amor, carinho, consideração e paciência. Porque um monte de coisa que a gente hoje sabe que é o certo, há 1 ano atrás a gente não sabia. Então, toda hora eu estou renovando a minha mente, caramba, isso aqui eu achei que era desse jeito, mas agora aprendi que é de outro. Todos nós estamos em Techuvá. Convém, diz lá em Atos dos Apóstolos, convém que os céus contenham Yeshua HaMashiach até o Tikkun Olam, até a restauração de todas as coisas. Ou seja, ninguém pode dizer assim, eu sei tudo. A gente está todo mundo aprendendo. Todos nós estamos no processo de Techuvá, retorno, arrependimento. Então, vamos lá.